Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 558. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é pauteira, redatora, blogueira, crítica, cinéfila, musicólatra, viajante, escritora, Cecília Barroso. Olá, pessoal! Boa noite, maravilha estar aqui de volta. Nossa, 558, meu Deus. Que responsa e para falar desse filme maravilhoso, muito bom estar com vocês. Uma honra sempre participar de Cinemação. Que demais, né? Toda vez que você chega, o número tá sempre um pouquinho mais pra frente, né? Sempre, sempre. E continuamos, vamos lá. Temos aqui a participação dele, que é psicólogo, psicanalista, especialista em direitos humanos, colunista no Cinemação, Alan Alves. E aí, pessoal, como estão todos vocês? Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo, Rafa. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? 558, realmente uma grande história de podcast e falar desse filme histórico, né? Também. Assim como o Kane, Alan, estou tentando influenciar você a entrar nos mundos dos podcasters. Justo. Vou fazer o meu império em cima dos podcasts, tal qual o nosso amigo Kane. É isso aí. E temos uma estreia hoje aqui. Ele que é mestre em comunicação na Universidade Federal de Sergipe, atua em temas como história, mercado, cinema brasileiro, porno chanchada e a boca de lixo paulistana, né? Temos aqui o autor lá do Wannabe Nerd, Wesley Castro. Pronto, estreando, que nem o próprio Orson Welles estreou também, então é uma metáfora interessante. É verdade. Gostei do número, viu? 558, número bonito. Não é? Obrigadão aí pelo convite, obrigado Alan, obrigado Cecília. É isso, vai ser divertido. Obrigado. Filme da minha vida. Pois é, então, por isso que você tinha que estar aqui. Eu, quando eu tava procurando pessoas pra participar, conversei com a Bárbara lá do Wannabe Nerd e ela falou, chama o Wesley, que o Wesley ama esse filme. Inclusive, tu viste, né, que eu mandei um texto, que eu voltei agora a escrever numa coluna lá em Portugal e eu tava em dúvida sobre o que falar no primeiro texto, não tinha como, falei no meu perfil. Pois é, que demais. Então, assim, ó, temos esse time hoje aqui pra falar justamente sobre um clássico, Cidadão Kane, de 1941, dirigido por Orson Welles, é frequentemente considerado aí um dos melhores filmes de todos os tempos, devido, né, às suas inovações técnicas e narrativas, o filme que usa aí uma estrutura não linear, e isso acabou influenciando demais filmes futuros, né, influenciou o mercado e tudo mais. É uma técnica de narrativa que revolucionou realmente a narrativa cinematográfica, e a gente vai bater um papo justamente sobre esse filme, o que ele traz pra gente de interessante, vamos analisar ele como um todo, então é lógico, né, vamos dar spoiler. Agora, é um filme de 1941, então acho que tudo bem falar sobre esse filme de uma forma bem aberta, principalmente pra você que é cinéfilo e de repente já deu um check, né, nesse filme, porque é um dos filmes obrigatórios em qualquer curso assim de análise, crítica de cinema e tudo mais, e a gente vai bater esse papo, eu, Wesley, Alan e Cecília vamos bater um papo sobre esse clássico agora no segundo ato desse podcast. Kane instigou a entrada deste país em uma guerra e opôs-se à participação em uma outra. Ganhou as eleições para ao menos um presidente da República. Foi adorado por milhares de americanos e odiado por outros milhares. Durante 40 anos, não houve um acontecimento político ou social importante no qual os jornais de Kane não tomassem partido. Vamos falar um pouco então aqui sobre Cidadão Kane, né? É óbvio que tem muita coisa que envolve esse filme, mas eu queria começar justamente sobre a simbologia dele, né? Um filme que ele foi crescendo com o passar dos anos, porque pra quem não sabe, Cidadão Kane foi indicado a 9 Oscars e ele só ganhou o prêmio de melhor roteiro original, e isso na época foi um marco, assim, o número de indicações e tal, e o fato dele ter ganho, né, o Oscar e tudo mais, mas ele teve um impacto com o tempo muito maior do que propriamente a premiação, assim. Esse impacto cultural e artístico dele foi crescendo com o passar do tempo, e
hoje ele é frequentemente listado entre os maiores filmes já feitos. Ele é elogiado, né, por sua complexidade narrativa, a inovação, a técnica e tudo mais. E aí entra justamente isso que eu queria começar conversando com vocês, porque a gente tá falando de um filme de 1941. Em 1941, só para posicionar as pessoas, a gente está, né, nos Estados Unidos, é um filme americano, a gente está nos Estados Unidos, onde a gente está vivenciando uma transformação super profunda em um contexto político-social ali, marcado justamente, principalmente pela entrada na Segunda Guerra Mundial após o ataque de Pearl Harbor que aconteceu lá em 7 de dezembro e tudo mais. E essa ação acabou levando a uma mobilização massiva de recursos militares, econômicos e um aumento significativo na produção industrial, né? Além de uma mudança nos papéis de gênero, como mulheres ocupando empregos tradicionalmente masculinos, e a gente teve aí essa figura também do presidente, né, que era o Roosevelt, liderando o país justamente nesse momento assim. Então a gente está passando por um momento muito delicado dentro da história americana. Internamente, inclusive, o ano foi marcado por várias pressões ali. A gente tinha uma tensão racial e de xenofobia exacerbadas, né, pela guerra, enquanto a economia americana também começou a se recuperar da Grande Depressão e tal. Então a gente está falando de um período conturbado. E aí chega Orson Welles com esse filme que vai falar justamente sobre um grande magnata ali, que tinha principalmente muita influência, né, na mídia, nos jornais e tal. Mas, acima de tudo, a gente tem essa inovação técnica, assim. Assistindo o filme, ou reassistindo o filme agora, vocês sentiram essa renovação, assim, essa inovação que o Orson Welles trouxe tanto para a parte narrativa quanto para a parte técnica? Porque quando eu assisti o filme, isso para mim saltou aos olhos, assim, as transições, os movimentos de câmera, as coisas que ele faz ali, que hoje soam tão naturais, mas naquela época era uma coisa extremamente nova, assim, impressionante isso. Eu acho que Cidadão Kane vem mudando mesmo o cinema, né? Assim, eu queria só voltar um pouquinho no que você estava falando de tempo, assim, de contexto, né? Uhum. Porque a gente também fala de mídia, né? Sim. E Cidadão Kane está muito nesse lugar de pensar no jornalismo mesmo, né? Nessa divulgação de massa, nessa construção de imaginário, de propaganda, né? E tem tudo a ver com o protagonista, né? Também com essa construção do império que o Alan falou mais cedo aí pra gente, brincando. Que é isso também, né? Tá por trás dessa figura que a gente vai investigar. E eu acho que, assim, a grande inovação que chega com o Cidadão Kane, que não é só técnica, é narrativa, como você tá falando, que é essa mistura de gêneros, que é esse transitar por tanta coisa que ele vai misturando, que ele traz de outros cinemas que ele assistiu e que ele vai misturar ali no surrealismo, no gótico, falso documentário, no melodrama. Ele consegue trazer tudo para dentro. Ele, não só ele, como o Mank, né? Uhum. Eles conseguem misturar isso tudo ali naquele roteiro, num Oscar super bem ganho, né? Então, assim, eles conseguem misturar tudo nesse roteiro de um jeito que não se fazia até então. A gente tinha filmes que eram muito básicos, assim, né? Apesar de termos grandes filmes em Hollywood até então, não existia essa ousadia de roteiro, de você transitar por tantas coisas, e tem também a questão da não linearidade, de você juntar tudo isso num roteiro só. Então, assim, essa é a primeira grande inovação. Além disso, a gente tem também todas as experimentações de câmera, de profundidade, de construção de plano, de mise-en-scène, de cenário. Eu acho, até hoje, assistindo ao filme, tipo 41, né? Então a gente tá em 2024. Até hoje, assistindo ao filme, tem coisa que eu olho e falo, meu Deus, que coisa genial para os dias de hoje. Para o que eu já vi, tanta coisa sendo feita baseada em Cidadão Kane, e hoje eu acho genial ainda, sabe? Aliás, né, Cê, eu acho que é importante também da gente destacar que o Cidadão Kane foi a estreia do Orson Welles em longa-metragem, né? O que coloca também um peso, uma responsabilidade nesse cara dali pra frente que era impressionante também, né? Mas que eu acho uma que estreia com liberdade total, né? Sim.
é mais impressionante, porque a RKO deu carta branca pra ele fazer o que quiser. Isso no primeiro filme, gente. Coisa que ele nunca mais teve liberdade. Passou o restante da vida brigando com o editor, brigando com o produtor, não conseguindo terminar os projetos. Tem vários filmes do Orson Welles que são filmando o Otelo, que são, na verdade, são documentários sobre o projeto que ele quis fazer. Soberba, que é o filme seguinte, tem muita gente que considera a versão final meio que montada pelo Robert Wise inadequada, aquém do que o Orson Welles queria. E é muito estranho isso, né? Que o cara no primeiro filme conseguiu fazer absolutamente tudo e em nenhum outro filme, ele morreu o quê? 85, 70 anos, nada mais conseguiu fazer e fazer um monte de ponta em filme ruim, fazer um monte de trabalho como ator pra pagar a conta, pra tentar filmar os projetos, viajava pra Espanha, viajava pro Marrocos, viajava pros países mais inóspitos pra tentar filmar e sempre chegava alguém, impedia, boicotava, estourava orçamento, não deixava. Assim, é uma história muito estranha do Orson Welles, muito fascinante também. Fascinante. Mesmo assim, ele conseguiu realizar obras-primas, são várias, não é só o Cidadão Kane, tem a Marca da Maldade, tem o próprio Otelo, que eu acho genial. Sim. Inúmeros. Eu acho esse homem absolutamente genial. O F for Fake, né, o Verdades e Mentiras, que é impressionante, um trabalho de gênio, incrível, um monstro. Um grande admirador de Shakespeare, então ele levou a sério assim, o Rei Lear na vida pessoal. Sim. Eu queria aproveitar uma deixa, não sei se eu passei por cima de Cecília, tá, Cecília? Desculpa. É só porque eu queria muito aproveitar algo que o Rafael falou, foi a coisa do spoiler, né? Que ele brincou aqui que vai dar spoiler e tal. E o Cidadão Kane é o filme que mais estraçalha esse conceito, porque, assim, os 10 primeiros minutos do filme é o filme todo sendo contado. E a gente vai passar o restante do filme tentando ajustar as cenas que a gente tá vendo, aquele jornalzinho que aparece lá no News on the March, né? Eu acho isso absolutamente impressionante, por mais que tenha sido hoje repetido, banalizado, transformado em publicidade, né, porque as grandes inovações elas são rapidamente apropriadas pela publicidade. Hoje em dia, a Eisenstein, por exemplo, que vê isso, o Encosta do Patron, que vem isso num comercial de Bombril, sei lá, de carro. Não tem mais a novidade da montagem, né, mas o Cidadão Kane consegue aliar isso a toda essa dramaticidade, a toda essa demonstração de como o poder em excesso termina gerando a impotência, nos dois sentidos, né. Se a gente vê que o Cidadão Kane, que é o Charles lá, ele é absolutamente falido, carente, e ele compensa isso, né, juntando coisas, acumulando, e brigando com todo mundo. Inclusive, eu acho que pra Cecília isso é muito pessoal, né, o que ele faz com a segunda mulher, assim, tudo que a gente associa hoje à toxicidade, né, a um domínio violento, obrigando a mulher a cantar a cena querer, obrigando ela a ficar presa naquele castelo gigantesco, fazendo quebra-cabeça o dia todo, cuidado. E eu acho que o depoimento da Dorothy Comingore, da Susan Alexander, é um dos mais potentes, né, nessa conjuntura do melodrama que a Cecília falou. Eu tenho muito pra falar, deixa eu ficar calado aqui. É o filme da minha vida, gente, é sério. Eu tenho uma relação com esse filme. Eu fui criado na geração, eu acho que vocês todos têm o quê? 30, 35? Fui criado na geração do guia de vídeo da Nova Cultural, não sei se vocês lembram, que eram os guias que eram lançados, que tem os filmes que eram lançados em DVD e tal. E Cidadão Kane chamava muita atenção, porque na minha época, na adolescência, ele sempre foi o melhor filme de todos os tempos, né? Por causa daquelas listas lá da Sound and Sound, né? Que ele foi eleito o quê? 62, 72, 82, 92 e 2002. Aí 2012 ele perdeu pra Um Corpo que Cai, ok, compreensível, e 2022 para o filme da Chantal Akerman, o Gênio de Human, que é uma obra-prima também, mas que terminou gerando movimentações machistas, né? Pessoas que não aceitam que o filme merece, que é um filme parado, utiliza lesbia, mas é igualmente merecedor. Então, temos muita coisa aí para debater a partir disso. Só uma parte, eu adorei o 30, 35 anos, tá? Obrigada. 25. Melhor ainda. 25, melhor ainda, que é metade. Jovialidade. Mas você sabe que isso que você falou é interessante, né? Porque realmente, quando a gente pega pra assistir o filme, os 10 primeiros minutos do filme, e a gente tá falando de um filme que tem 2 horas e pouco, que na época era, nossa, é muito longo. Inclusive, eu achei engraçado isso que eu comentei com o meu pai, esses tempos, falando pra ele, não, eu tô reassistindo o Cidadão Kane, porque eu vou gravar sobre ele. O primeiro comentário que meu pai fez foi assim, nossa, mas esse filme é longo, hein? Eu falei, cara, tem 2 horas. Hoje em dia, qualquer filme tem 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas fechadinho, 1 hora e 59. Fechadinho. Mas isso que é interessante, né? Porque durante muito tempo ele teve também essa fama de ser um filme longo, né? Que é um filme que ele necessita de um tempo para ser assistido e tal. Mas isso que você tava falando, Wesley, é interessante porque realmente, os 10 primeiros minutos, a gente já tem um desenho, porque a gente já começa com essa ideia de que, bom, o personagem principal morreu, né, e a gente vai conhecer um pouco dessa história dele. E aí, ele parte para uma investigação, a partir dessa última palavra que o Kane falou, que era Rosebud, né, que daí, o que é isso? Por que ele falou isso e tudo mais? Porque eles queriam tentar humanizar um pouco, porque todo esse começo, ele é muito documental, assim, mas é um documental jornalístico, né? O
o Kane nasceu não sei onde, ele viveu não sei onde, ele teve isso daqui, ele teve aquilo ali, tal. E aí entra uma coisa que eu queria até que o Alan, como nosso psicólogo aqui de plantão, ele pudesse mostrar pra gente, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é, esse cara, ele é um cara que a gente vê que desde pequeno ele foi abandonado. E ele cresce com uma sede de controle, justamente querendo garantir, ter algum tipo de segurança ali, né, ao redor dele. Faz sentido isso, Alan? Muito mesmo, assim. Reassistindo agora, eu fiquei pensando um pouco nisso. Claro, tem todos os elementos técnicos que a gente vai debater aqui, narrativos também, nesse sentido da inovação e tal. Uma parte, Rafa, do que você falou sobre a questão do tempo, né? Se fosse um filme longo, claramente não é longo, né? Mas 2 horas é pouquíssimo. Mas eu fico pensando também na trajetória não linear que o Wells resolve contar a história, né? Então você tem uma história que não é linear, em tese, né? Ela vai e volta várias vezes, o que ajuda no dinamismo da própria história. Inclusive também, porque eu fico pensando bastante sobre essa história que como uma coxa de retalhos, sabe? Uhum. Que o jornalista vai tentar costurar, porque são grandes feitos. Ele fez grandes coisas, ele construiu grandes coisas. É uma coxa de retalho difícil, porque ele tem que ir no âmago, vamos dizer assim, né? Descobrir o que é a essência, entre aspas, desse sujeito com grandes feitos. E aí eu fico pensando muito nessa dinâmica compulsiva do Kane, porque ele é meio compulsivo. Sim. Né? Ele vai comprando, ele compra o jornal e ele é compulsivo pelo poder também, porque ele quer mais, ele compra. E é interessante que ele compra estátuas, muitas estátuas, né? Tanto é que as estátuas é motivo de piada dentro do filme, assim, né? E eu fico pensando nesse sujeito, eu só me toquei disso nessa reassistida de agora. Antes eu não tinha percebido isso, não tinha feito essa leitura. Fiquei pensando muito nesse sujeito que compra estátuas, que são essas figuras estáticas, mas que não representam nada, assim. Elas representam alguma coisa, obviamente, mas elas são estáticas, são figuras paradas, né? E eu fico pensando que o que ele quer, aparentemente ele queria, porque aí também entra um debate interessante aqui, porque eu nem sei se o próprio Kane sabia o que ele estava buscando. Se era retomar esse controle que ele estava querendo, que ele perdeu, né? Se era retomar esse amor que ele não tinha, não teve, né, ou essa infância que ele não teve, e ele compra estátuas que são figuras que representam alguma coisa, mas estão paradas. E eu fico pensando se não é uma tentativa desse sujeito, desse nosso personagem, também tentar, ao comprar as estátuas, ressignificar de forma muito falha, obviamente, porque ele não consegue, porque seria impossível. Deixa eu tentar comprar uma figura, ou deixa eu tentar, pelo menos, ressignificar uma figura do meu passado, que também está estática, porque ela foi interrompida. Então eu fico pensando muito nesse amor interrompido, nessa infância interrompida, que ficou estática, porque parou, porque foi interrompida. Eu fiquei, sei lá, viajando um pouco nessa ideia das estátuas, de tentar, deixa eu trazer figuras que representem algo, mas elas são figuras, elas estão paradas, elas são estátuas. Elas estão naquele tempo, né? Uma estátua é uma figura parada num tempo, né? E eu acho que essa discussão também da compulsividade dele para tentar localizar isso que faltou. Então, se eu compro, ele comprou, tenta comprar inclusive um amor, né? Que é uma coisa incomprável, em tese, né? Pelo menos. Então, e nessa sempre falha, né? E o que ele mais queria no final era o quê? Aí, uma coisa simplíssima, que não se comprava, assim. Tanto é que aí ele vai buscar o quê? O trenó dele quando ele era criança. É, exatamente. Que é o que a gente descobre no final, né? Charles, você parece ter se esquecido de um fato importante. Sim, de que você é um dos maiores acionistas particulares da companhia de transportes. O problema é que o senhor não entendeu com quem está falando. Como Charles Foster Kane, dono de 82.364 ações da Companhia de Transportes Preferenciais, como vê, eu tenho uma ideia geral dos meus bens, concordo com o senhor. Charles Foster Kane é um canalha. Seu jornal deveria ser fechado. Deveriam formar um comitê para boicotá-lo. O senhor poderá formar esse comitê e eu lhe darei uma contribuição de $1.000. Não tenho tempo para Por perder outro lado, com sou polícia. editor do Inquirer. E como editor tenho o dever, é um segredo que lhe conto. E tenho o prazer de evitar que os trabalhadores honestos desta comunidade sejam roubados pelos piratas do dinheiro do povo. Só porque não tem ninguém que defenda seus interesses. Uma das coisas que me chamou muito a atenção assistindo o filme, não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas, por exemplo, esse lance que você falou sobre essas figuras estáticas e o fato dele ter essa compulsão em comprar arte, né, assim, ele queria
ir atrás disso, eu achei muito interessante porque, primeiro, a arte ela tem esse simbolismo do irracional, né? A arte tem esse simbolismo do sensível, do demonstrar o que tá por dentro e tudo mais. E essa vontade dele de o tempo todo tá cercado pela arte, seja escultura, quadros e tudo mais, representa muito dessa sensação dele de querer colocar um pouco pra fora aquilo que ele o que ele perdeu, o que ele, né, sente falta e tudo mais. Só que aí você usou a palavra estático, isso me chamou a atenção porque teve vários momentos nesse filme que eu tava achando tão estranho que às vezes tinha umas interpretações que os atores ficam meio parados, estáticos assim. E eu na hora falei assim, cara, mas isso daí será que era tipo um trejeito, né, de ator dessa época em 41 e tal? E aí eu lembrei que não, que Casablanca não é assim, que a gente tem vários outros filmes que não são assim. Então até essa estética é muito interessante porque daí o Orson Welles, em alguns momentos, ele transforma os próprios personagens em personagens estáticos, fazendo parte de um quadro. E isso é muito interessante porque é um pouco da maneira como o próprio Kane olhava as pessoas ao seu redor, né? Ele queria ter esse controle em cima delas, queria ser proprietário delas. Então, só para exemplificar para vocês, uma das cenas quando a esposa pede para ele entrar no táxi, para eles irem, né, até a casa lá da amante, não sei o que, e aí tem toda aquela discussão, que daí vem aquele cara para falar que vai soltar isso na imprensa, que ele tem uma amante e tal. Uhum. Toda essa discussão é hiper estática, os movimentos deles são parados. O Kane vai pro fundo, fica parado, a amante vai até ele e fala não, e para na frente dele, fica todo mundo posicionado de uma forma super parada. Você olha aquilo e fala, meu, isso daqui é um quadro de um desmanchar de um personagem que tá ali centralizado na tela. E em outros momentos a gente vê isso também. Por exemplo, logo no começo, quando a gente vai conhecer um pouco da história dele na infância, tem alguns momentos que eles fazem um enquadramento em que os pais estão discutindo a vida do Kane ali, o menino tá lá atrás na janela como se fosse um quadro pendurado. Então ele faz ainda parte de uma certa inocência, de uma certa arte e tudo mais, só que ele ainda tá lá pendurado e quem tá discutindo o futuro dele são os pais que estão ali na frente. E ele volta a repetir isso depois, quando o Kane já tem o jornal, e aí ele tá dando aquela festa que tem aquelas dançarinas, e aí tem os dois amigos dele lá, os braços direitos dele, né, que estão conversando, e de novo tem um enquadramento onde o Kane tá dançando, só que essa dança fica sendo refletida na janela, então de novo ele tá enquadrado e os amigos discutindo. Então de novo a gente vê um cara que tá preso, enquadrado dentro de um lugar, dentro de uma mentalidade ali e tal, e que ele ainda não saiu daquilo, e com o passar do tempo ele vai se desvencilhando disso. Então olha que piração, só de você ter falado estátuas, estáticas e tal, eu falei, caraca, agora se juntou tudo. Nossa, eu faço uma leitura diferente. Ótimo! O que você lê? Eu acho que, tipo, é o tempo todo... Mas assim, ele falando eu mudei um pouco, mas eu sempre pensei que era uma coisa de... Existe essa prisão, essa coisa de... Eu não ele tem isso, né? Tanto que essa busca dele por poder, por estar sempre querendo... Essa megalomania, esse desespero, por estar querendo preencher algum vazio, alguma coisa que tá faltando ali, né? A gente tem também o acessar algo que não se conhece, né? Uhum. Porque é isso, a gente sempre tá buscando uma figura que a gente só conhece a casca, só conhece o exterior. Então, assim, é sempre o retrato de alguém que ninguém sabe de nada. Então, esse afastamento que você enxerga um aprisionamento, eu vejo como o distanciamento de quem tá olhando, de quem tá contando essa história. É como essa prisão, esse congelamento ou esse quadro afastado, pra mim eu não tenho acesso a esse objeto, eu só conheço ele de longe, entende?
Sim, sensacional também. E eu acho que o Kane também nem sabia disso, sabe, Cecília? Ele próprio, o próprio personagem não tinha noção disso. Porque aí eu lembrei das cenas dos quebra-cabeças, que a Susan lá fica tentando encontrar, e toda hora que a câmera vai pro quebra-cabeça, tá faltando alguma peça. Sim. E ela tenta, eu acho que ela tenta simbolizar no quebra-cabeça essa peça que falta, ele, mas eu também fico pensando que nem ele se deu conta da falta dele. Só no leito de morte ele se deu conta da falta. Acho que dá pra conciliar o que o Alan falou com a Cecília falou. Exatamente. Porque sim, de fato há um hieratismo, controle que de fato imobiliza quem tá do lado, porque ele é tão imponente, ele é tão gritante, ele é tão exagerado, efusivo, que as pessoas ficam até esperando a hora de falar, de participar e tal. E ao mesmo tempo tem isso descoberta também, né? Ou seja, as duas coisas é como se forma e conteúdo organicamente se conjugassem e demonstrassem a mesma coisa. Sendo que, e aí se a gente for pra analisar a base, né, teatral do Orson Welles, isso tem tudo a ver com o tipo de experimento que ele fazia no Mercury Theatre, né? E é isso que é tão genial, né? E é isso que é tão impressionante. Ele escolheu um corpo de atores muito específico, né? O Joseph Cotten, a Agnes Moorehead, a Dori Comingore, são pessoas que já trabalhavam com ele e que conheciam as extravagâncias, né, do Orson Welles. O Orson Welles era extravagante ad extremis. Ele tem o quê? 20 anos e tal, e interpreta o personagem até os 60, até os 80, né? E isso é uma coisa que a gente fica, caramba, assim, terminou não ganhando o Oscar foi pro Gary Cooper, pelo Sargento York, mas eu acho que o que ele faz, acho que muita gente até negligencia o trabalho do Orson Welles, enquanto ator também. Eu acho que o que ele faz nesse filme é genial. E aproveitando a deixa psicanalítica ou psicológica, ou os dois aí, um detalhe que chama muita atenção, tá? É sobre essa coisa do Rosebud e tal, é que há uma grande manipulação aí, que já é parte de toda a mística do filme, de toda a genialidade do filme, porque ao longo do filme inteiro, né, desde que termina o News on the March, a gente sabe, porque quando ele morreu, no leito de morte, ele falou a palavra Rosebud, vamos descobrir o que era, corre lá, jornalista, vai atrás e tal. Só que se a gente voltar pro filme, ele tava sozinho dentro do quarto, claro, a enfermeira chega depois, inclusive, pra apagar a luz, descobre que ele tá morto, cobre o lençol, então não tinha ninguém ouvindo ele lá. E ele sussurra a palavra Rosebud. Mas ninguém questiona isso, porque o filme genialmente bota a boca dele em hiper, ultra, mega primeiro plano, sussurra a palavra Rosebud. E todo mundo acha que ouviu e que viu. Só que, na verdade, dentro da diegese, dentro da lógica realista, é impossível que alguém tenha ouvido essa palavra, porque ele não tá lá. E isso é brilhante, porque ninguém questiona isso. A gente eu só comecei a pensar isso porque eu já revi o filme 300 vezes. Teve um aniversário meu que eu vi o filme 3 vezes seguida, no meu aniversário de 21 anos, assim, tô obcecado por essa obra. Que aí o que eu pensei a perceber é detalhes pequenos, né? Por exemplo, o fato da gente nunca ver o rosto do jornalista que tá atrás dele. A gente vê só uma sombra. E é o personagem, talvez o protagonista, é o jornalista que tá o tempo todo querendo descobrir, falando com as pessoas e tal, e a gente não vê a cara dele. Ninguém sabe quem interpreta o jornalista, que é ali onipresente. Então é genial como o Orson Welles ele manipula, né, as expectativas do público, os interesses, pra gente ficar que nem todo mundo ficava ao redor de Kane, refém do que ele queria que a gente falasse, né? Mesmo morto, ele fez um super show em torno da morte. É impressionante como o Kane ele consegue transpassar a própria genialidade cinematográfica aí para a lógica psicanalítica, né? É um filme extremamente freudiano, né? E assim, tu falaste que os pais estavam decidindo a vida dele. Os pais não, a mãe. O pai só estava concordando. A mãe que falava. Aí no Moorehead gritava, é assim, eu quero assim e tal. A mãe e o banqueiro lá, né? O pai tava lá, coitadinho, querendo falar, não, mas ele não vai ficar solitário, não, meu filhinho vai ficar triste. Eu estou decidindo. Não, e essa cena é ótima, né? Porque daí o banqueiro fala, vai ler o contrato e daí ele lê a cláusula. Não, porque os pais vão receber $50 mil por ano e tal. Daí o pai pega e fala assim, espero que ele fique bem, né? Tipo, tá bom, por essa grana talvez valha até, né? Vender o filho. E isso que você tava falando também é interessante, porque tem um momento antes da gente entender propriamente que Rosebud é, né, o trenó e que tem esse simbolismo, que a primeira vez que ele fala, vivo ainda, é quando ele pega aquele negocinho que você chacoalha, né? E aí a nevezinha sobe. Neve. E isso também é muito simbólico, né? Porque assim, ele ganha o trenó no momento que tá nevando, lá no começo do filme. O negócio dele chacoalhar remete à neve, que lembra da infância. Então assim, você não precisa nem fazer, tipo, uma transição, sabe? Tipo, dar um close no negócio chacoalhando e a neve subindo, para daí
corta, mostra ele na neve, com a neve caindo, e ele pegando o trenó dele, não sei o que. Você não precisa fazer essa conexão literal, porque depois que ele termina com o trenó nas chamas, a gente entende justamente esse abandono e essa busca dele por essa inocência e tal, que foi totalmente perdida. Essa questão também dele nesse final, né, que é um final muito solitário, né, o momento que eles estão dentro ali daquele palácio, o eco, o trabalho de som do filme verdade. É maravilhoso, porque tem umas horas assim que a voz dele tá lá no fundo, você quase não ouve aquele eco. Tudo no primeiro plano, né, basicamente, né? Você vê tudo, né? Você enxerga tudo. Aquela grande angular dele é uma coisa fantástica, né? Porque tá tudo visível. É uma coisa enorme, tudo visível, tá tudo em foco. É uma coisa linda, assim, o que ele fez lá em todas essas cenas, assim. É interessante que o trenó, quando vai pra chamas, já que tu mencionaste essa simbologia, né, do fogo tá queimando a grande lembrança dele de retorno à infância, esse é acompanhado pela narração dos investidores lá, dos analistas de preços. E tu pega um quadro, valor $30 mil, pega uma outra peça, valor $20 mil, e quando ele pega o trenó, valor 0, aí já joga no lixo na mesma hora, né? E assim, a coisa mais importante é justamente aquela que é menos valiosa em termos monetários. E esse contraste, essa oposição é genial, assim. Sim. Porque o joga no lixo, tanto é que tá tocando fogo, e de repente é a coisa que é inestimável, né? Assim, a coisa, além do amor que não se compra, como disse o Alan, é uma volta a um passado, ao mais básico da vida dele, que é o amor filial, interrompido, que não tem retorno, que não tem volta, que não deu certo, que por mais que ele tenha querido represar ali naquele palácio do Kubaclan, né, no Xanadu, não dá certo. Sou diretor de alguns jornais. O que você faz? Eu? Que idade você disse que tinha? Eu ainda não disse? Eu sei que não disse. Se tivesse dito, eu não teria perguntado. Que idade? Muito velha. Que idade? 22 em agosto. Boa idade. O que você faz? Eu trabalho na Singerman. Tomo conta da seção de despachos. É isso que quer fazer? Não, eu acho que gostaria de ser cantora. Isto é, minha mãe é que gostaria que eu fosse cantora. Tem boa voz? Bem, minha mãe sempre sonhou. Sempre sonhou que um dia eu cantaria na ópera, imagina. Mas a minha voz não dá pra isso, não. O senhor sabe, as mães são sempre iguais. Agora, o fato do filme não usar essa estrutura linear, né, que já é uma coisa muito inovadora para a época, porque os filmes tinham uma linha cronológica muito tradicional, assim, e tal, e aí o Orson Welles junto com o Mankiewicz, eles fazem essa brincadeira de trabalhar através dos flashbacks, e de pontos de vistas, né, diferentes também de personagens e tal, e isso é muito interessante porque a gente percebe que o mesmo personagem, você tem essa persona, mas ele se conecta com os personagens de forma diferente. Então, por exemplo, quando o jornalista vai entrevistar, por exemplo, a ex-mulher, a gente não tem nada quase sobre a parte de trabalho dele, assim. É mais ele dentro de casa, a solidão entre eles e tal, que é muito um sentimento dela, né? Assim, ela se sentindo sozinha, ela se sentindo controlada e tal. Então, a gente se afasta dessa parte dele do business ali. Agora, quando a gente tem o começo, que daí a gente vai ver essa construção do império dele, que daí vai conversar lá com aquele cara, né, que acompanhou ele a vida toda e tal, aí a gente tem justamente mostrando um pouco como foi a construção desse império dele. E a gente vê nitidamente essa mudança de um cara que tinha uma certa utopia e ele começa, né, falando tipo, eu faria tudo ao contrário de vocês banqueiros, e aí tem outro momento que ele fala, o cara chega e fala, você tá gastando 1 milhão por ano com esse jornal, e ele fala, se eu vou gastar esse ano, vou gastar o outro, e se eu continuar gastando 1 milhão, eu vou demorar 60 anos pelo menos pra falir esse negócio, porque ele tem dinheiro, e ele fala que precisa dar voz pro povo, porque as pessoas estão ali sofrendo e tal. E aí lá na frente você vai ver o mesmo personagem falando assim, eu controlo o que as pessoas pensam. Tipo, uma mudança muito grande daquilo que ele idealizava para aquilo que ele se tornou. E essa mudança do personagem também é muito interessante da gente acompanhar, né? Rafa, mas isso são visões sobre ele, né? Sobre ele, exato. Perfeito, perfeito. Não é ele, né? Tipo assim, é como cada uma daquelas pessoas enxerga ele. Então, assim,
A gente nunca vai saber, né? Perfeito. Porque o jornalista, ele vai ler, por exemplo, um diário de um banqueiro, né? Eu acho genial, assim, na biblioteca, que é essa coisa do eco. Ela fica mais evidente. Depois a gente vai ouvir uma esposa que tá muito ferida, que tá enraivecida, que tá destroçada. Tanto é que a Susan é procurada 2 vezes, né? No começo ela não consegue falar, que tá totalmente encaixaçada, só na segunda parte, na segunda tentativa do jornalista que ela fala. E aí, querendo ou não, tem um ressentimento muito forte. E aí, quando vai falar com o Jebediah, ele tá envelhecido, né? Tá no asilo, então tá com todo aquele problema de memória. E é muito interessante uma frase genial que ele cita, aquela história da mulher que ele viu num barco. E ele fala, né? Tem coisas que aconteceram ainda agora e eu não lembro mais. Mas tem algumas coisas que aconteceram por uma fração de segundo e eu nunca esqueci. E eu acho que a relação do Kane com o Jebediah pra mim é genial, que é uma traição de amigos, né? Aquela coisa da crítica que ele escreveu, eu acho soberba. Então, é como a Cecília falou, são pedacinhos de visões de pessoas feridas. Isso é que é ainda mais impressionante. Todo mundo ali tá se sentindo traído pelo Kane de alguma maneira. Então, além de ser uma visão diferente, de ser uma visão externa, de ser uma visão de terceira pessoa, é uma visão adicionada de um sentimento negativo, traumático, violento, radical, que começa com uma visão mais objetiva possível, né? Ou supostamente objetiva, porque jornalismo objetivo é uma falácia, que é o News on the March. O News on the March conta do Ninho da maneira mais fria, mais seca. Ó, nasceu tal dia, foi tal dia, aconteceu outra coisa, viveu 2 guerras, conheceu o presidente, conheceu o Hitler, conheceu o Mussolini, conheceu tal. Termina. Ali já era um filmão. Só que aí a gente vai vendo dramas acontecendo. E me incomoda às vezes, sabe? Isso aí agora é uma confissão pessoal do espectador. Me incomoda às vezes que o Cidadão Kane só seja lembrado pelas inovações tecnológicas, pelas inovações narrativas, que são muitíssimas, mas é um filme muito poderoso dramaticamente, é um filme muito poderoso emocionalmente, é um filme tipo novelesco, no sentido das intensidades emocionais e tal, e tudo aquilo que acontece lá no final, na mansão vazia, é doloroso, assim, quando eu me revejo o filme, eu me identifico em Chave Invertida, que eu não tenho poder, graças a Deus, eu me identifico em Chave Invertida, toda vez que eu revejo o filme, eu choro junto, assim, é doloroso, a cena que ele quebra tudo lá, inclusive o Orson Welles se feriu bastante naquela cena do quebra-quebra, cara, inclusive é linda essa cena, né, porque ele tá quebrando tudo, de repente pega o bloco de neve e para, né, e fala o Rosepúdio. É um filme que mexe muito comigo emocionalmente. E até para reforçar isso, né, que a Cecília falou de o ponto de vista, isso é muito interessante, né, Cê, porque quando a gente tem o ponto de vista, quando é lido aquele diário do banqueiro, é o momento mais, vamos dizer, utópico que a gente vê do Kane, assim, é quando ele tá falando muito porque eu preciso lutar contra isso, o sistema e tal, e isso é muito a visão do banqueiro, que eu olhava pra ele, banqueiro, né? E isso se reflete também nesses outros personagens, então realmente, assim, é interessante da gente observar como muitas vezes a nossa história se confunde com o olhar do outro, né? Por isso que brincam que toda a história tem 3 versões, né? Da pessoa que viveu ela, da pessoa que assistiu e a verdade, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, assim. E é isso, o filme é sobre como a gente é para o outro, né? E tem essa coisa também que o Wesley estava falando sobre a memória mesmo, né? Sobre como se lembra das pessoas, né? Assim, a marca que a pessoa deixa. Porque eu acho isso que o Wesley falou também. O tanto que esse filme é profundo, o tanto de mensagem que existe nesse filme. Sim. Então, o que fica de uma pessoa depois que ela vai embora, né? Em cada um. O que ele deixou, assim, o que marca. E também o tempo, né? O que fica depois de um tempo que essa pessoa vai embora, né? Se fica mágoa, se fica... Eu acho muito interessante tudo que é feito ali no Cidadão Kane. Agora, é engraçado, né? Porque só fazendo um parênteses aqui, o filme, ele teve uma recepção inicial, né? Foi mista, né? Em parte devido justamente à oposição de que um magnata da imprensa chamado William Hearst, ele se sentiu pessoalmente atacado pelo filme. Aí, como ele se sentiu atacado pelo filme, em vez dele... Aí a carapuça serviu tanto que ele conduziu uma campanha para suprimir o Cidadão Kane, assim. Então, isso afetou negativamente o sucesso comercial do filme por conta disso, né? Agora, no entanto... A crítica acabou reconhecendo rapidamente o valor artístico do filme e tal, e justamente esse uso, né, inovador de profundidade de campo, movimentação de câmera e tal, e aí entendeu que o filme influenciou outras gerações de cineastas e tudo mais. Mas veja como é engraçado, e hoje, a gente assistindo hoje esse filme, ele é
tão atual que é assustador. Sim, também, não é? Mas assim, você sabe que a campanha do Cidadão Kane, ela foi muito responsável por toda essa coisa dessa maldição do Orson Welles, dele não conseguir fazer, por esse resultado do Oscar, porque era um filme para ter sido muito mais reconhecido, era um filme para ter chegado, na época, né? Para ter chegado muito mais. O reconhecimento dele é muito tardio. Tudo o que era para ter acontecido com o Orson Welles era muito diferente, não fosse toda essa campanha negativa em cima do filme. Né? Sim. Acho que dá para chamar de literalmente o preço do sucesso, né? De alguma maneira, assim. Né? De forma melancólica, claramente, mas acho que o Orson Welles pagou um preço caríssimo, né? Por ter feito o preço do sucesso o preço do sucesso é de ter mexido com a pessoa errada também, né? Claro. É verdade. Bom ponto. Não dá pra mexer com esse pessoal. O Rich tentou queimar o filme, ele tentou destruir. Pois é. Tem até um documentário sobre isso, a Batalha pro Cidadão Kane de 96, que conta toda a saga aí pra EKO conseguir, inclusive, lançar o filme, que, infelizmente, não foi bem em bilheteria, né? Porque é um filme difícil, né? Para as plateias e tal. E naquele contexto de guerra, as pessoas estavam querendo evasão, né? E o Cidadão Kane não dá isso. Né? Cidadão Kane, inclusive, enfia o dedo na ferida da guerra, mesmo que na época, o filme estreou o quê? 1º de maio? Mesmo que na época que ele estreou, ainda não tinha entrado, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, mas o Kane já fala do fascismo, o Kane já fala, até tem uma hora no jornal que ele brinca, né? Não há nenhuma personalidade mundial, nenhum poderoso que o Kane não tenha se envolvido. Há aqueles com que ele brigou, aí mostra os que ele brigou, há aqueles que ele apoiou, e há aqueles que ele apoiou e depois brigou. Aí mostra o Mussolini e o Hitler, que é pesadão. Isso logo no começo do filme, assim, você fica, caramba. Ele montou, Forrest Gump, todo mundo comemora a edição de Forrest Gump, e bota o Tom Hanks junto com personalidades históricas, e o Orson Welles já fez isso em 41, de maneira genial, assim. A vontade do Robert Wise, diretor da Notícia Rebelde, é impressionante. E sabe o que eu acho engraçado nisso também, Wesley? É que quando ele faz esse movimento de contar, ele convida o espectador a ser mais um personagem que vai contar a história desse Kane, porque no começo a gente já fica também em dúvida de quem é esse cara, assim. Eu não sei se esse cara é bonzinho, se esse cara é ruim, se ele é um vilão, se ele é um herói. Eu não sei quem que é ele. E aí a gente fica super confuso, porque no começo, e isso que mostra muito bem ali, né, e ele já faz um desenho nesses 10 primeiros minutos, assim, que é isso, é tipo o jornalismo tentando desvendar aquele cara. Quando ele trabalha só com essas coisas que aconteceram, a informação fica muito solta, e daí o espectador fica sem saber exatamente. E aí entra a figura do jornalista falando, a gente precisa humanizar ele, a gente tem que trazer história por trás dele, não sei o que, tal. Porque daí ele quer trazer essa humanidade do Kane pra matéria, né, que vai ser de explicar que esse cara morreu. Então é interessante realmente, porque a gente vai ter, tipo, a versão do Diário do Banqueiro, vai ter a versão da ex-mulher, vai ter a versão dos amigos e companheiros de trabalho dele, e quando o filme termina, a gente tem a versão do espectador, que é mais uma versão nessa história. Tanto que aqui mesmo a gente teve um exemplo, né? Tipo, eu fui contar uma versão minha sobre a interpretação da parte artística, a Cecília falou, nossa, eu vejo de outra forma, olha aí, já tem mais 2 aqui, ó. Esse é o brilhantismo do cinema, inclusive, né? Nós mesmos, inclusive, por isso que eu defendo muito a necessidade de rever os filmes. Rever em épocas diferentes da vida, principalmente, com diferentes arcabouços, com diferentes experiências, a gente vê novos filmes, né? A gente refaz o filme. E o Cidadão Kane é um filme que eu revejo periodicamente, inclusive acompanhado, e é muito interessante comparar como foi a descoberta, né? Porque eu vi o filme meio que, abre aspas, obrigatório, porque o filme base, na época, 96, era o melhor filme do mundo e tal. Então eu fui ver um filme com toda essa carga de obrigatoriedade, e de repente, à medida que o mundo foi passando, eu li o livro da Pauline Kael, li tudo que foi publicado sobre esse filme e tal. À medida que foi passando, eu fui me identificando com ele de uma maneira, falta dizer, invertida, tá? Eu fui me identificando com ele muito pessoalmente, tanto é que eu fiz jornalismo por causa da Cidadão Kane, eu sou um acumulador, não por causa da Cidadão Kane, mas porque eu sou um acumulador mesmo, mas eu sou igualmente acumulador. Eu tenho todo esse problema com essas frustrações relacionais, que são muito não tão tóxicas, claro, obrigado, Senhor, por ter me protegido disso, mas passo por situações de beligerantes muito similares com o que o Kane passou. A relação dele com o melhor amigo, com o Jebediah, que depois ele briga por cargo,
caso de uma crítica, para quem trabalha aqui com crítica, sabe que isso acontece muito, né? É um meio muito violento, o meio da crítica. Então tem coisas que são pessoais, que entram na nossa vida, e quando a gente revê o filme, a gente tem experiências completamente distintas, assim, para além de ficar elogiando elementos técnicos. É por isso que eu insisto nisso. É um filme que é refeito a cada sessão. Além da gente, a nossa versão de espectador ser uma versão complementar, que se junta a todas as outras que são igualmente válidas, como toda a versão, é um filme que a nossa própria versão ela vai modificando. Por isso que eu sempre anoto no diarinho, vejo tal ano, tal dia, dessa vez senti isso, sabe? Depois eu vou comparando, caramba. É um filme que só cresce, gente. É um filme que só melhora, assim. Os anos vão passando, os Kenes da vida real vão se revelando, né? Inclusive tem não vou dizer paródia, mas tem uma versão brasileira, que é o Muita Lei de Cidadão Kane, que é sobre o Roberto Marinho, que é um filme proibido e tal. O Roberto Marinho se sente tão incomodado quando o William Randolph Hearst se incomodou lá no começo, que é justamente sobre isso, né? Sobre essa coisa do monopólio da comunicação, sobre a propriedade cruzada e sobre todas essas questões que, em tese, são crimes, né? Acontece com quem tem dinheiro. E a gente pensar que o Kane foi virar jornalista tendo dinheiro, a gente já percebe aí uma contradição elementar de princípios, né? Porque jornalismo com dinheiro não é jornalismo, é publicidade, né? Uma frase famosa. É doloroso. Mas todos são assim, né? Todos os grandes veículos. Eu acredito no jornalismo da gente, mas na prática realmente é doloroso. E quem já trabalhou em redação sabe o quanto a gente é obrigado a se trair na prática para fazer o que eles estão mandando. Porque a pauta, na verdade, vem determinada de cima para baixo, e às vezes a pauta ela não é objetiva, a pauta é subjetiva, a gente tem que defender tal ponto de vista. É atroz, é violento, é cruel. A gente eu não sei os outros, mas eu sou jornalista também, tamo junto. Minha solidariedade do ator, assim, né? Eu me livrei desse peso pra carregar, não vai ser esse peso. Agora, as pessoas não estão vendo, só estão ouvindo, mas o Wesley confessou aqui pra gente que está gravando em meio a muitas esculturas ao redor dele, porque ele é um acumulador, assim como o Kane. No futuro estaremos todos gravando depoimentos sobre o Wesley. Muito bom, muito bem. Me reabilitem, por favor. Me humanizem, como fizeram lá com o Kane. Diga a sua palavra final, Wesley, pra gente já poder deixar registrado aqui, pra não correr o risco de a gente fazer uma... Interessante essa coisa da palavra final, né, Lan? Porque na vida real, na historieta real da comparação lá com o William Randolph Hearst, o Rosebud, o botãozinho de rosa, seria o apelido do clitóris da amante do Hearst, né, que é a Marion Davies, uma atriz de cinema mudo. Então ele tem uma relação com ela super esquisita, porque ela era amante e tal, não era reconhecida, e era muito sensual, muito erotizada, e segundo o que vazou depois, pelas Sônias Abrams da época, o botão de rosa seria o clitóris, seria a vagina dela. E tem uma versão pornográfica desse filme, em 1996, chamado Cidadão Shane, que é um filme, uma versão pornô francesa, que eu assisti. Cidadão Xana. Cidadão Xana, exatamente. Que é sobre um cara que morre no ato sexual, e o jornalista tenta descobrir, que ele é rico, né, um magnata, tenta descobrir qual foi a mulher definitiva que deixou ele obcecado a ponto de morrer durante o sexo. Aí descobre que o botão de rosa, no filme francês é botão gelado. O botão gelado é uma vagina específica, de uma menina nova e tal. Filme pornográfico, né? Todos os problemas. Então até isso aconteceu. Senhora Kane, se eu fosse dono de um jornal e não gostasse da atitude de algum político, eu combateria com todas as armas que tivesse. Mas nunca deixaria que seus filhos vissem seu retrato no jornal com roupa de presidiário ou que sua mãe... Você é um ladrão e vigarista. Estamos falando do que o senhor é. Senhora Kane, estou lutando por minha vida, não só minha vida política, a minha vida. Claro, ele disse que ia fazer você abandonar a política. Essa é a chance que eu vou dar a ele, uma chance que ele não me daria. Se o senhor Kane até amanhã não declarar que uma doença o obriga a se afastar por 1 ano ou 2, segunda-feira todos os jornais, com exceção do dele, publicarão a história que fornecerei. A gente estava falando sobre essa questão, né, de tantos simbolismos e como o Cidadão Kane foi muito reconhecido pela parte técnica. E eu acho que é importante também da gente trazer isso, porque a gente trouxe aqui também, né, já esses pontos, né, da própria narrativa que dão essa sustentação pro personagem e como a narrativa já é muito impressionante, assim, como ela é inovadora, mas essa parte técnica também é, assim, uma coisa impressionante, porque a gente começa o filme com essa cena, né, da morte do Kane ali e tal. O começo dele, você vai entrando dentro daquela mansão e você já percebe nesse começo que é tudo muito
triste, é tudo vazio, é tudo, sabe, é muito pesado ali, né? Você vai entrando dentro da mansão Xanadu e a mansão reflete essa solidão e essa incapacidade de se conectar com os outros, que a gente vê que o Kane tinha isso, e a gente vai sentindo esse isolamento, sentindo uma observação, isso. Inclusive, a gente vai entrando na mansão quando aparece uma placa bem grande, propriedade privada, não entrar. É brilhante o jogo de oposições. Exato, filmes, exato. Aparece uma placa nos proibindo de entrar e a câmera diz, vamos entrar. Vamos entrar, exato. E isso é uma coisa que ele faz com uma certa frequência, né? Essas oposições, essas brincadeiras de... O filme, ele é repleto dessas pequenas ironias, assim, né? Ele vai temperando o filme como um todo, e isso é muito legal da gente ir sentindo e observando, assim, porque é isso, a gente vai compondo esse personagem e vai percebendo isso, porque depois que a gente entra nessa mansão, entende esse isolamento e tem a última palavra, e aí, Kane morreu e tal, começa a ter alguns cortes e a velocidade do filme muda completamente, assim, ela vai para um outro lugar, e eles fazem isso algumas vezes, assim, eles têm na montagem, tem momentos que ele acelera e ele diminui o ritmo, assim, e isso é muito legal, justamente porque a gente vai sentindo a história, ela tem os momentos que é isso, que é essa coisa devagar, que ela precisa dar o tempo, os respiros necessários, tipo, como a cena que eu falei, né, da chantagem, de que eu vou colocar na imprensa que você traiu sua esposa e não sei o que, tal. É uma cena super cadenciada, os movimentos são super coreografados, um vai pra cá, o outro vai pra lá, fala, olha pra câmera e tal, tem várias coisas ali coreografadas, e tem outros que é super frenético, como por exemplo, quando a esposa dele vai cantar. Tipo, tem várias transições, a câmera sobe e desce e tal. Aqueles gritos do Peg. Não! Minha mãe sempre quer ver um filme e rir dessa cena. Porque mostra esse desespero, né, dela cantando. A gente vai vendo que ela é ruim naquilo. Tadinha. Ela sabe que é ruim, ela não queria, né? Isso que é mais doloroso. Eu lembro da cena da cacatua nesse sentido, viu? Que a cena da cacatua, o Orson Welles falou, que ele bota, é uma cena que tá todo mundo lá se acostumando, com eles brigando e tal, de repente aparece uma cacatua grita. E ele disse, eu botei essa cena aqui de propósito pra acordar o público. Eu levo um susto nessa cena todas as vezes. Já vi 3 vezes, eu levo um susto toda vez. Eu fiz isso dela. Mas é gênio, porque de fato ele faz um tchan ali que eu fiquei. Realmente funcionou. O objetivo dele deu certo, que era acordar o público. Funcionou bem. Porque na cena da cantoria acontece isso, né? Você vê uns personagens dormindo, o outro rasgando papel e não sei o que. Aí ele vai buscar o rosto do Kane, que tá assim, tipo, putaço com aquilo, porque ele sabe que a esposa é ruim, sabe que ele tá sofrendo uma, entre aspas, humilhação ali pública, então ele sabe que ele vai ter que... aí ele vai ter que lutar contra isso, assim. Aliás, né, tem uma curiosidade, porque o Welles, ele falou o seguinte, que ele se arrependia dessa personagem, a Susan Alexander, né, que é essa segunda esposa dele, que cantava e tudo mais. Ela, na verdade, ela foi retratada como a Marion Davies. Marion Davies foi uma amante ali e tal, ela teve um relacionamento amoroso justamente com o magnata do jornal William Randolph Hearst aí, que a gente falou antes, né? E uma coisa triste na vida da Marion Davies é porque ela era muito mais reconhecida pelo seu relacionamento com o magnata do que propriamente por sua carreira, né, o seu talento e tudo mais. E aí ela mesma dizia assim que ela não conseguiu ser uma atriz porque ela se considerava uma mulher tola e ingênua. E o Welles, ele se sentia arrependido porque ele de alguma forma reforçou um pouco dessa imagem dela, né? E isso é interessante da gente observar porque, enfim, tinha essa questão, né, desse conflito aí justamente com o Hearst, que boicotou o filme e tudo mais, mas o Welles depois admitiu justamente a inspiração, né, da amante ali, da pessoa que tinha esse relacionamento com o Hearst como a segunda esposa justamente do Kane, né? E tem uma coisa, Cê, que eu queria que você
falasse um pouco também sobre o seu ponto de vista, porque uma das coisas também que me chamou a atenção foi justamente as personagens femininas. A gente tem a mãe dele, a primeira esposa, a segunda esposa, e são todas mulheres que elas são muito fortes também, né? Elas têm um posicionamento, assim, elas não são do tipo que fica... Elas só seguem, né? Elas têm uma coisa de, não, eu vou fazer isso, eu vou para aquilo e tal, que é uma coisa que acaba moldando ele também, né? Eu sinto isso da mãe muito, né? Mas é isso, eu acho que é um jogo de percepções, né? Uhum. A mãe principalmente, mas eu acho que a mãe dele é muito forte, é uma mãe que criou essa pessoa, né, assim, determinada e tão poderosa. A primeira mulher eu também percebo, já a esposa dele, eu tenho uma angústia, me dá um incômodo com a mulher dele, porque eu acho, não me dá um incômodo, porque eu acho que este homem trataria a mulher desta maneira, exatamente. Mas é isso também, a imagem é o que ela tá contando, né? Mas eu não acho que seria diferente. É um cara que ele não tem ele usa as pessoas, né? É um cara que tudo para servir, tudo para alcançar o objetivo. Um narcisista, né? Então, assim, como seria a relação dele com uma mulher? E essa mulher tá ali nesse lugar de subserviência, Então, assim, ela tem a persona dela, mas está muito na sombra desse homem, né? Isso me incomoda. Eu acho que as duas mulheres estão na sombra, mas essa é mais oprimida. Então essa mulher me incomoda um pouco, assim, essa personagem me incomoda um pouco. E é uma super interpretação, né? A Dorothy como Inglourious super tá arrebatadora, assim. Arrebatadora. Acho que a mãe, que depois virou a mãe da Samantha, da feiticeira. É a grande interpretação. E lembremos, tá, que a primeira esposa do Kane não era uma pessoa humilde, ela era a sobrinha do presidente da República. Então é uma pessoa que começou de cima. Porque a mãe ela ficou dura, ficou rígida, porque eles tiveram uma infância muito pobre, ela era dona de que quase ninguém ia e tal, e enriqueceu do nada, porque um cliente que não tinha como pagar a conta, deu aquele testemunho, aquela declaração de propriedade, e de repente descobriu um veio de petróleo. Ok, então ela enricou de uma hora para outra, então ela meio que se despachou do Kane, porque ela queria que o filho tivesse uma vida que ela não teve, né? Por isso que a força dela, na verdade, é devido das adversidades acumuladas. A primeira mulher sempre teve tudo e foi abafada pelo Kane, né? E daí aquela cena brilhante das mesas que vão crescendo a distância, que aquilo ali é esmagador, aquilo ali é sufocante, e já denota que o Kane vai fazer isso de novo com toda qualquer pessoa que ele encontrar na vida. E a Susan, coitadinha, é uma pessoa que estava começando a vida, é bem mais nova que ele, né? Ela tem o que metade da idade dele, tem devaneios, comenta meio que passando que o sonho dela era cantar, não que ela fosse cantora, não que ela fosse exercer a função de cantora, tava com dor de dente, coitada, encontra com ele numa fragilidade, inclusive física, né, porque ela tava com um dente doendo pra caramba, e ele faz aquilo, né, transforma ela em mais um objeto na casa de Lascar. Essa personagem, essa relação me incomoda, não pela relação, porque eu acho que seria isso mesmo, né? Uhum. Mas é uma mulher que me incomoda, assim, a figura, né? A relação me incomoda. E como ela termina, né? Eu acho que ela, pelo fato dela ter... Eu entendo, Cecília, quando você fala que ela te incomoda, porque também me pega muito, assim. Porque eu acho que ela ficou tentando montar o quebra-cabeça que nem quem conseguiu montar. E ela foi insistindo naquela relação, de alguma maneira. Pois porque ela quis insistir nesse sentido obrigatório, sabe? Mandatório da expressão, mas acho que ela foi tentando entender o que esse sujeito quer, sabe? Acho que ela ficou ali tempo demais, né? Eu acho que já era incômodo por isso, assim. Acho que ela ficou tempo demais naquela relação até ela não existir, né? Como se ela também não existia direito, né? No início também, né? Mas acho que ela foi se definhando, né? Eu faço essa leitura assim dela. É essa coisa da sombra mesmo, né? Você vai sumindo na sombra do outro, né? Uma coisa... E é angustiante, porque a gente vê quantas pessoas passando por isso também, né? Que você vai sumindo na sombra do outro e não vai embora, não sai, é muito esquisito. É uma relação mas acho que tem um pouco disso, né? O Kane, de alguma maneira, parece que ele é como assim, né? A Isomi, né? Todos os olhos pra ele, todo mundo era pra ele, né? Então ele era essa figura pra ele. Tipo assim, como é que eu saio dessa relação, né? Porque todas as pessoas ali em volta dele também não sabia direito como se portar frente àquele sujeito ali, né? Então acho que
tem um pouco disso, assim, tá? Como é que eu me desvinculo disso? Como é que eu me desvinculo dessa relação aqui com esse cara, que é todo poderoso, especialmente nas relações afetivas dele, enfim, tudo mais. Tá, como é que eu desbanco esse rei? Né? Não é uma coisa tão simples desbancar um rei, né? Dar um golpe no rei. Como é que eu faço isso? Não faz, né? No caso, não faz. Você vai embora. Simplesmente vai embora. Como foi com o amigo, com as 2 esposas, né? Dele, assim. E é isso que o Wesley tá falando também, né? Que é a coisa de a mãe que tinha um poder e a outra mulher que tinha um poder, né? Essa não, essa chegou frágil, chegou numa outra situação, um outro contexto, né? Um outro contexto. É nova, ela era jovem, né? Ela era bem matura, assim. O Kane conquista ela mexendo a orelha, porque o presidente da Venezuela ensinou ela a mexer a orelha, sabe? Assim, ela tá roubada. Aí ele pega e ri. Você tá rindo agora, passa o seu dor de dente. Ela, eu até esqueci. E o encontro deles, né? Hiper casual, né? Tipo, eles encontram onde? Na rua, no meio da chuva, né? Ela na farmácia. Tipo assim, como? Como isso aconteceu, né? E como é que poderia dar certo uma coisa desse tipo? Né, exatamente, é uma coisa extremamente infantil, né? Ingênua, né? Ingênuo, exatamente, muito ingênuo, né? Vamos subir no meu apartamento pra limpar a lama. Tipo, a hora que ela falou isso, eu falei, pô, como assim? Sério mesmo que você acabou de ver 41, Não, então, mas é uma coisa que te pega, assim, sabe? Mesmo que você vá nessa, ok, tudo bem, vamos lá, né? Porque a gente já conhece ele, né? Já sabia quem era esse sujeito antes dela chegar, né? Da Susan chegar, né? São coisas legais. Não, Bino. Exatamente. Você fala sobre o povo como se fosse o dono. Como se ele fosse seu. Incrível. Desde que eu me lembro, você vem falando em dar ao povo os seus direitos. Como se fosse possível presenteá-los com a liberdade. Recompensá-los por serviços prestados. Jed, Você se lembra dos trabalhadores? também vou me embebedar, Jedediah. Se é que adianta. Isso não vai adiantar. E além disso, você é anti-alcoólico. Você costumava escrever um bocado sobre os trabalhadores. Eles estão se transformando numa classe organizada. Você não vai gostar nem um bocadinho quando chegar a descobrir que os seus trabalhadores esperam algo como direito deles, não como brinde seu. Interessante isso, Cecília sabe que quando a gente vê o filme e reviu o filme várias vezes, a gente acompanha a notícia da morte da esposa dele, da primeira esposa do filho no jornal, e ao longo do filme, como ninguém tinha familiaridade com a primeira esposa, é irrelevante como ele se comporta em relação à morte dela. E no documentáriozinho do News on the March, a gente vê que ele sofreu e tal, mas assim, do resto do filme não aparece. A gente vai completando a partir do que tá no jornalzinho. Sim. Por exemplo, tem uma hora no jornal que fala que quando teve a Grande Depressão, o crack de 29, ele perdeu várias redes, aí tem uma hora que mostra até os jornais fechando, né, e tal, a transmissão. E no filme, propriamente dito, a gente não vê isso, a gente não vê ele pobre em um momento algum. E ele teve uma fase de pobreza também. É muito genial como o filme, na verdade, deixa coisas pra gente completar, né, com nossa imaginação mesmo. E as duas que mais me impressionam. O tempo que ele teve se reabilitando depois da depressão de 29, da depressão econômica de 29, e a morte da esposa, que foi violenta, né, da esposa do filho, né. O filho dele morre, que era o sucessor, e o homem tem essa coisa, né, ai, meu Deus, meu filho, meu herdeiro e tal, e a gente não vê mais, assim, o filho dele não é mais mencionado. Depois que ele tá com Susan, o filho morre, literalmente, some, desaparece. E isso é foco, mas isso é muito doloroso pra mim. Eu acho que isso que é impressionante, assim, porque a gente volta para aquele ponto justamente de que a gente tem várias camadas e muitas delas a gente vai vendo através da imagem de outros personagens, né? E isso realmente a gente nunca vai ter a versão concreta de quem foi o Kane, porque ele é uma figura muito complexa, assim, a gente não consegue entender exatamente o que ele pensava, para onde que ele queria ir e tudo mais, porque ele vai se envolvendo com muitas coisas ali. Então a gente percebe, tipo, existia toda uma base de influência política. Até a metade do filme a gente vê o interesse dele, né, pela política, querendo ser presidente, aí quis ser, aí acabou tentando governador e não sei o que, tal. Então a gente vê tudo isso. Depois de um momento a gente se distancia disso, porque é um momento em que o jornalista realmente está conversando com outras pessoas. Até quando o jornalista vai conversar lá com aquele amigo dele que existe
traição ali entre eles, né? Enfim, eles têm o Jebediah, eles têm esse problema. A gente vê que ali a gente começa a ver um Kane mais manipulador. Então a gente vai vendo que é um cara que, tipo, foi vendo ele realmente mudando muito das suas posições. Então acho que isso que é interessante, assim, quando a gente para pra pensar em Cidadão Kane, a gente vê que é um estudo muito profundo justamente sobre essa condição humana, né? E como é utilizado esses simbolismos visuais e narrativos justamente para explorar uns temas tão universais, né? Como a própria busca de identidade que a gente falou, o impacto do poder na vida de uma pessoa, a questão do próprio arrependimento. Então são várias camadas filosóficas ali, e aí isso somado justamente com o uso inovador, né, de técnicas cinematográficas, acabam contribuindo justamente para que esse filme ele perdure, assim, ele é um filme duradouro, a gente assiste ele e a gente entende agora. Se você pegar Cidadão Kane hoje e você substituir esse cara, o Kane, pelo Mark Zuckerberg, você entende também, sabe? Existe o poder da mídia, existe, sabe, tem muita coisa ali. Então é isso, assim, é um filme muito atual, assim, isso que me impressiona mais, assim, justamente como esses grandes filmes, eles têm esse poder de se auto-renovar. É uma obra muito, muito inovadora, assim. Não, e é muito legal também, o que eu acho muito interessante é que, tipo assim, quando eu vi o filme a primeira vez, tipo, que eu era jovenzinha, adolescente, faz tempo isso, Wesley, faz muito. Não faz tanto, não faz. Olha que tem aí bem mais de 30 anos, essa idade que ele falou que eu tinha. Já pouco tempo. É isso, mais ou menos a idade que ele falou que eu tinha, que eu vi a primeira vez. Eu fiquei assim, meu Deus, e aí há um pouco tempo atrás, o meu filho foi assistir, minha filha, e eles ficaram também impressionados com o filme. Então, assim, é isso. Tipo, as novas gerações vão assistindo, agora eles já estão velha geração também, mas as novas gerações vão assistindo e vão ficando impressionadas também. Então é isso, é um filme que perdura, que vai ficando e, tipo, não fica velho, né? Assim, é muito impressionante. E o debate social... As novas gerações não têm um preconceito com preto e branco, né? Porque é uma coisa que às vezes me apavora quando algumas pessoas vão assistir o filme, é preto e branco. Mas eu acho que Cidadão Kane transborda isso, sabe? Porque é tão impressionante que não importa. E eu fico pensando como é que ele faria aquele jogo de luz fundamental pro Cidadão Kane, para Cidadão Kane funcionar, né, com cor, assim, num Technicolor, por exemplo. Eu acho que talvez seria até meio difícil de fazer aquele jogo de luz e sombras que ele faz, né, com seus personagens, assim, né. Acho que tem a estética preto e branco ali, contribui para essa imersão. Acho que o Cidadão Kane depende um pouco disso, né? Aliás, na verdade, não sei se ele depende, acho que a gente depende do Cidadão Kane para poder entender aquela história, para emergir naquilo lá, né? Acho que é um filme convidativo a ponto de tão convidativo e tão perfeito, eu sei lá, acho que não gosto de usar essa palavra não, mas de alguma forma parece que ele traz isso, sabe? Ele te convida. É perdoável dessa vez. Dessa vez, é. Dessa vez o Wesley deixa. Tá, obrigado. Obrigado. O Wesley Kane. Acho que ele é um filme tão perfeito mesmo, porque ele te coloca dentro dele a ponto de você ficar um pouco... Na primeira vez que eu vi, eu lembro de ter ficado hipnotizado, assim, uma sensação meio... Tô suspenso da realidade por um tempo enquanto eu tô vivenciando essa história aqui. Né? E depois, na segunda, na terceira vez, essas outras nuances estão ficando um pouco mais claras, assim. Então, acho que ele é, sei lá, fundamental pra isso. Eu fico pensando o quanto, entre aspas, com muitas aspas talvez, Cidadão Kane foi um pouco profético do poder da mídia. E social, no sentido do capitalismo, inclusive. Quanto a mídia e o capitalismo precisam um do outro 100% para poder funcionar, para a mídia funcionar. Essa mídia, né? Esse contexto de mídia que a gente conhece hoje em dia, né? Então, acho que, de alguma forma, acho que o Cidadão Kane foi profético nisso também. De fazer essa leitura social do poder da mídia, do poder da informação, de um idealista que ele era, né, com os seus 20 e poucos anos lá, quando ele chega, até ele, a história quem conta sou eu. Dando-se os fatos, eu tenho o domínio da história, né? Eu quero ter o domínio dessa vida. Ele não tinha, eu fico pensando aqui agora que ele não queria ter domínio só das coisas que ele comprava para ter as coisas. Ele queria ter, de fato,
o domínio de tudo, né? Inclusive da história que se conta. Que a história que... Quem decide a história que conta sou eu. Né? Acho que tem todo esse contexto, e aí por isso que eu usei a expressão de, tipo, ele é convidativo a uma imersão, porque também quem, querendo ou não, né, o Ken contou a história que ele quis contar. A gente que ficou chupando o dedo pra entender o que ele queria dizer com o Rosebud, porque ele contou a história que ele queria contar no final das contas. Né? Acho que no geral ele contou a história dele, que é o controle que ele queria, que ele tentou capturar o tempo inteiro ao longo da vida dele. Assim. Então acho que, sei lá, é um filme muito redondinho, assim, sabe? Daí a importância dessa manipulação inicial, né? De ser, teoricamente, realisticamente possível que aquela palavra tenha sido ouvida naquela conjuntura moribunda, sussurrada e tal. Mas como tá bocona na tela, ninguém questiona. É rosa boa. Parece um grito. A legenda ficou gigantesca. Exatamente. O Jean-Paul Sartre não gostou quando viu o filme em 45, tá? É um dos poucos críticos filósofo que virou crítico, que diz que gostou do filme. O Jean-Paul Sartre disse que não é cinema. É um texto de 45. É o único, acho, que eu li assim, que desgostou. Que louco. O François Truffaut, ele disse que ficou apaixonado pelo filme, porque, primeiro, por causa do nome do Orson Welles, que ele disse que lá na França, Orson parece ursinho. Ele disse que achava tão fofinho a sonoridade do Orson Welles, e foi bem por causa disso, porque o filme lá chegou muito atrasado, ele teve que esperar a guerra terminar e tal. E quando viu, ele foi bem carinhosamente terminou arrebatado, né? Porque o Truffaut também tinha esses problemas, você deve conhecer. O Truffaut também ele é um mulherengo, né? Quanto mais e tal. Então, por mais que ele seja carinhosinho, fofinho, sempre filmar o amor difícil, essas coisas todas, ele também devia ser muito sacana e muito tóxico com as mulheres. Tanto é que, quando casou com trocentas, teve sexo com todas as mulheres que ele atuou, a Isabella Jolie, a Catherine Deneuve, e quem passou por ele sabe que ele era meio feroz. O homem que amava as mulheres, na verdade, é um homem que batia nas mulheres também, tratava mal, traía, etc. Por mais que o homem Truffaut, tá? Pois é. Mas eu só acho importante a gente falar que o filme foi muito perseguido porque é um grande crítico do capitalismo. Sim, exato. E eu acho importante mencionar o nome dos envolvidos, porque além do roteiro do Herman Mankiewicz, que foi o único Oscar que ele recebeu, a gente tem aí a fotografia do Greg Toland, que é o grande inovador da profundidade de campo, né? Ele já trabalhava com é o grande implantador dessa coisa do teto baixo. A gente vê o teto do filme, parece uma banalidade, mas isso é muito importante. Mencionar o elenco, né? O Joseph Cotten, que eu acho que de todos ali foi o que mais foi bem sucedido na interpretação, fez o Terceiro Homem, trabalhou com Hitchcock, Na Sombra de uma Dúvida. A Agnes Moorehead, que merecia ser muito mais conhecida, mas foi virar coadjuvante de comédia norte-americana. É importante que a gente fale da montagem do Robert Wise, depois virou diretor, para mim, brilhante. Eu acho A Novice Rebelde um dos meus filmes favoritos. A trilha sonora do Bernard Herrmann, que é outro grande monstro do cinema, né? Que depois foi trabalhar com o Hitchcock, ficou associado aí com o Scorsese lá no Cidadão Kane. Então, assim, a equipe técnica que o Orson Welles escolheu para esse filme, assim, é impressionante. E dentro dos grandes admiradores desse filme, tá, tem o músico Jack White, do White Stripes, da banda White Stripes, que tem uma música do disco White Blood Cells, chamada Union Forever, que ele pega todos os temas que são cantados pelo Kane ao longo do filme, inclusive aquela do negro, It Must Be Love e tal, e junta tudo numa canção sozinha. Chama-se The Union Forever. Inclusive ele canta aquele teminha do Kane no jornal. He's the man! É, assim, um dos grandes defensores do filme lá nos Estados Unidos é o Jack White. Que demais. Procurarei. Eu também, que demais. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para você, ouvinte, aí, fazer coisas diferentes durante a semana. Vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente, de dicas para essa semana? Então, hoje eu trouxe uma dica temática. Já que a gente tá aqui no podcast, no meu podcast favorito, Cinemação, eu trouxe uma dica de uma série da Netflix que fala sobre podcast, que é o Bodkin, que é uma série
irlandesa, eu não sei, se passa na Irlanda, que é uma jornalista, temática também, porque tá aqui jornalista, estamos falando da mídia, da grande mídia. É uma jornalista que ela se envolve com... Ela acaba revelando sem querer uma fonte, e essa fonte se mata. Ela acaba tendo que ficar afastada da redação, acaba ficando afastada assim, do trabalho de jornalista dela, e acabam designando ela para acompanhar um podcaster numa investigação afastada numa pequena cidade na Irlanda. Que ela é de lá, né? E é sempre essas coisas de retornar para casa. E ela vai acompanhar e tem aquela coisa de quem faz podcast não é jornalista, que é essa coisa meio precoça, né? Ela com esse preconceito e ele super dedicado ao trabalho dele e tal. E vai uma produtora também junto, pesquisadora, para fazer. E eles encontram lá, eles vão investigar o desaparecimento de 2 pessoas no passado. E aí começa e tem uma trama super legal, assim, que vai desenvolvendo. A cidade meio que não quer discutir sobre isso. É uma série curtinha, bem divertida, os atores são ótimos. Então essa é a minha dica de hoje. Você, desculpa, onde que dá pra assistir? Netflix. Bodkin. Muito bom, hein? Já gostei aí, só porque tem podcaster. Sou muito interessado. Já tô pesquisando aqui, viu? Pois é, também, já fui aqui. Sensacional aí, primeira dica da C, então, série que tá na Netflix, facinha aí de ser assistida. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então você pode ir lá, clica, já vai ser direcionado. E vamos pro Alan agora, Alan, o que você trouxe de bom pra gente aí, de dicas pros nossos ouvintes? A Cecília foi em dicas temáticas no sentido do podcast, eu pensei em dicas temáticas para esse mês de junho, mês do orgulho. Legal. LGBTQIA+. E são 2 filmes recentes, assim, recém-lançados no caso, então são recentes. O primeiro deles, que eu já vi 2 vezes, que eu realmente gostei, tem algumas questões, inclusive já escrevi sobre ele, sobre cinemação, que é Todos Nós Desconhecidos, um filme do Andrew Haigh, muito legal, com Adam Scott, com Paul Mescal, então é uma viagem ao passado, mas ao mesmo tempo pode ser como se diz, uma visita aos fantasmas nossos, assim, e é uma temática LGBT, né, um filme queer, então vale muito a pena assistir, assim, eu gostei bastante, é um filme bem melancólico, assim, eu gosto de brincar que ele vai do tesão à depressão em 30 minutos, é um filme, assim, que você começa super a falar, nossa, esse negócio vai ser gostoso e tal, quando você tá afundado no sofá, tamanha melancolia que o filme derruba na sua cadeira. Então é de tesão a depressão em 30 minutos, mas vale muito a pena. Eu gostei bastante, de verdade, o filme que mexeu muito comigo. Qual que é a sinopse, Alan? A sinopse é um escritor, um gay de meia idade, quase meia idade, sim, mas ele jovem ainda, talvez 30, 40 anos, mais ou menos assim. E os pais dele morreram quando ele era criança, ele tinha 12 anos, e aí ele vai buscar nas fotos lá, porque ele tá escrevendo um roteiro pra TV ou pra cinema, não lembro exatamente qual veículo, assim, qual canal, mas aí ele vai buscar as fotos, porque ele tá querendo escrever sobre essa história dele, sobre esses pais que morreram e tal, e ele acha umas fotos dessa infância, e de alguma maneira ele entra, entre aspas, ele faz essa imersão nessas fotos, faz imersão nessas memórias, de alguma maneira, então e aí dentro dessa imersão ele revisita esses pais, conversa com esses pais que já estão falecidos, já estão mortos, mas é uma ressignificação dessa vida que ele não teve, assim. Então de maneira bem suave, mas assim, extremamente, de fato é bem melancólico o filme, bem deprê, ele vai nos aprofundando assim, nesse sujeito, não descobre o amor e, ao mesmo tempo, perde um amor. Uhum. Então é muito legal como ele dança com esses vazios melancólicos que a gente vai criando pelas faltas, por não ter vivido aquilo que
poderia ter sido melhor ou deveria ter sido vivido, mas que por razões da vida foi interrompido. Então é bem nesse sentido. E uma outra dica que eu queria dar, Du, se eu puder, se você me permitir, lógico. Que é um documentário que chegou eu sei que Todos Nós Desconhecidos está disponível no Star Plus. Sim. Deve ser Disney Plus a qualquer momento, sei lá. E o outro é o Kokomo City, que é um documentário, tá na MUBI, que é um documentário que vai conversar, vai explorar num diálogo mesmo, mas de forma muito estilizada, muito interessante, mas de fato a estilizada da linguagem é bem legal, de uma história extremamente marginalizada, de uma história de pessoas que vivem à margem, que são 4 mulheres transexuais negras dos Estados Unidos, que fazem trabalho sexual, prostitutas. E a Dee Smith, que é a diretora, também uma mulher trans, vai entrevistar essas mulheres. Só que a forma que ela vai fazer isso, que é o grande chamariz assim, do documentário. É uma forma muito estilizada, é bonito, ao mesmo tempo que é triste, angustiante, curiosamente com momentos extremamente engraçados e extremamente político. Mas de um jeito muito estilizado. Numa envelopagem neon, numa envelopagem neon com preto e branco, assim, então dá um contraste de cor, assim, muito interessante e muito político, assim, desse momento atual. Então vai falar das tragédias, que é ser uma mulher trans negra nos Estados Unidos, que trabalha com sexo, e ao mesmo tempo vai falar das, entre aspas, se é que dá pra dizer assim, com muitas aspas, dessas belezas e situações minimamente curiosas que acabam se tornando engraçadas, mas com um teor solitário extremamente grande, assim, nas histórias dessas mulheres, sabe? Então é muito legal, fiquei extremamente impactado com esse documentário. Tô escrevendo, tô demorando pra escrever, eu vi sábado, até hoje não consegui concluir esse texto, porque de fato ele mexeu comigo. Em breve eu estarei enviando para o Cinemação, talvez quando sair esse episódio aqui esteja lá. Muito bom. Isso. Muito bom, sensacional. Aí, ó, série, filme, documentário. E o Wesley, que tá fazendo estreia aqui com a gente. Wesley, o que você trouxe de bom também aí pra gente aproveitar? Como eu tenho toque, sou kantiano, sempre tem que ser triste, tá? Eu tenho uma obsessão também. Então, começando com o disco que eu já mencionei aí, o terceiro disco da banda, da dupla White Stripes, na verdade, né? Que é o Meg White e o Jack White, que é o White Blood Cells, de 2001, sendo que a faixa 7, de Union Forever, é uma faixa que sintetiza várias falas e vários trechos cancionais que estão no Citizen Kane. Então eu acho esse disco impressionante, e é o disco em que o Jack White ele encara toda a paixão que ele sente ali pelo Citizen Kane. Então, White Blood Cells, eu acho um disco muito interessante da banda aí do White Stripes. Trouxe um filme que está em cartaz em algumas cidades aqui do Brasil, chamado Rápido, francês, que me impressionou muito. Eu fiquei muito impressionado. É dirigido por uma diretora novata, Iris Kaltenbach, mas é um filme muito árduo, porque é um filme que parece engraçado, parece, sei lá, Francis Ha, é um filme muito divertido, muito alegre, sobre 2 amigas que estão se divertindo e tal, sendo que uma delas é parteira, solitária, triste, acabou de ser rechaçada pelo namorado, e a outra, a melhor amiga dela, é engravida, fala pra ela de uma hora pra outra, eu tô grávida e tal, sendo ela parteira, então já se estimula toda uma cumplicidade. E de repente acontece uma situação que justifica o título do filme ser rápido, eu não vou contar porque realmente me surpreende bastante, mas assim, uma abordagem sobre o drama, do trauma psicológico, prefiro não falar muito pouco, assim, vejo esse filme. Eu ia falar, fale não. Vejo esse filme que é um filme impressionante, é um filme que parece feliz, mas é um dos filmes mais devastadores que eu vi há muito tempo e me impressionou muito. Chama-se Rápido, tá em cartaz em alguns cinemas, estreou quinta-feira passada, dirigido pela Iris Kaltenbach, ganhou um prêmio da crítica ano passado lá numa das mostras paralelas do Festival de Cannes. Eu amei esse filme e eu realmente quero muito que ele seja mais visto. E por fim, eu quero recomendar bastante uma série que é antiga, 2014, antiga aspas, né? Um dia desse, mas tá tão rápido o tempo que a gente acha que é antigo, que aconteceu em 2010. Sim. Uma série de 10 anos atrás, que um amigo me emprestou o DVD, eu comecei a assistir meio casualmente, fortuitamente, fiquei apaixonado. Chama-se The Leftovers, tá no Max, né, da HBO, deixados para trás no Brasil, mas é uma série sobre pessoas, tipo, para muita gente seria o arrebatamento do apocalipse e tal. De uma hora para outra, 2% da população mundial desaparece completo, e as pessoas que restaram tentam ou continuar seguindo em frente ou lidar com o luto, com a perda, com o desespero, com a dor,
Sei que tem uma seita e umas pessoas que se vestem de branco, que fumam o tempo inteiro, que se proíbem de falar, que são os remanescentes culpados, que ficam obrigando as outras pessoas que estão tentando seguir a vida em frente a chorar, a sentir dor, a lembrar dos falecidos o tempo inteiro. Tem a Liv Tyler no elenco, que tá belíssima, que tá maravilhosa, o Justin Theroux, que trabalhou com o David Lynch no Cidade dos Sonhos. E é um filme, é uma série que me impressionou muito. Tem 3 temporadas, eu só vi a primeira, eu acho que nem precisa ver as demais, dizem que é boa, mas é porque eu gostei tanto, eu fiquei tão... E tem tanto a ver com essas atrocidades que estão acontecendo no Congresso, com essas questões religiosas sendo impostas no Estado laico, que eu acho que dentro do que a gente que as mulheres principalmente estão vivendo, porque tem questões sobre corpo feminino na série, eu acho que é muito atual, assim, eu acho que é um grande alerta do perigo que seria que o que está acontecendo agora continue, que o que está acontecendo agora passe, tá? Então The Leftovers é uma série impressionante, tá no Max, da HBO. Reforço muito essa dica, viu? Porque Leftovers é um negócio, porra, fantástico mesmo. Sim, uma das melhores da minha vida. Foi pro topo lá junto com Twin Peaks e com Deus. Incrível, incrível. Muito bom. O Succession tá no meu coração ainda, mas tudo bem. Succession ainda tá no meu coração. Tá ótimo. E o The Leftovers tem no Max, né? Isso, tem lá, as 3 temporadinhas. Muito bom, tá aí então as dicas. E pra fechar aqui, eu trouxe um filme que eu assisti recentemente, estava em falta, confesso, mas assim, valeu muito a pena e eu acho que agora tá mais fácil, inclusive, de ser assistido, porque ele tá na Globoplay, que é o filme brasileiro Pedágio, né? O filme lá da Carolina Markovits. Cara, que filme legal de assistir, bem filmado, enfim. Carolina que em 2022 fez Carvão, tinha feito Speed também, enfim, ela já tinha feito vários curtas, né? E esse é o segundo longa dela. O primeiro foi Carvão, que também é excelente, o filme é excelente, e agora o Pedágio. O Pedágio conta a história da Suelen, que é uma cobradora de pedágio, né? E ela tá ali vivendo o dia a dia dela e tudo mais, e aí ela começa a se preocupar com o filho, porque o filho começa a demonstrar ali alguns interesses homossexuais e tal, e ela fica sem saber o que fazer, ela quer curar ele. E aí ela começa a tomar uma decisão errada depois da outra, assim, é uma pior do que a outra. É muito interessante porque o filme vai mergulhar justamente nessa falta, né, de conversa, na falta de diálogo, enfim, de várias coisas que a gente tem, que esse problema a gente vai vendo repercutir, né, dentro das famílias, falta do próprio poder público, né, em auxiliar, em ajudar e tudo mais, e o filme fica em cima disso, de como ela tenta resolver essa questão do filho, que é o Tiquinho, que é vivido pelo Cauã Alvarenga, que é assim, maravilhoso em tela, ele é incrível, quando ele aparece, ele toma conta, assim, do espaço. E a Mavai Jenkins, né, a atriz que faz a Suelen, também tá incrível, assim, o filme é muito bom, muito bem desenhado, como eu falei, muito bem filmado, a fotografia dele também é muito boa, e é isso, e tá na Globoplay para assistir, produção brasileira, corre lá, porque a Carolina Markovits é muito boa, tem que ficar de olho nessa diretora, porque tem muita coisa legal dela ainda para sair, então vale a pena assistir esse filme. Isso, gente, chegando aqui no final desse papo, podcast Cinemação 558, batemos esse papo aqui sobre Cidadão Kane. Queria agradecer meus convidados aqui por, né, me ajudarem a desmembrar um pouco desse filme, discutir esse filme, e eu não podia fazer isso sem vocês. Então, Cecília, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, e diz pra gente como é que faz para as pessoas acompanharem o que você está escrevendo, produzindo, onde que elas te encontram nessas redes sociais e sites e tudo mais. Bom, muito obrigada pelo convite, adorei. Falar de Cidadão Kane, difícil, hein? Difícil você parar, gente. Foi difícil. Você viu que a gente ia ficar aqui assim, ó, até amanhã, se deixasse. Exato, porque exato. Realmente esse filme é marco. Todo mundo aqui ama muito, pelo jeito.
Pelo jeito não, é um fato. É um fato. É um fato. Muitíssimo, muitíssimo. Mas é isso, muito obrigada, Rafa, adoro estar aqui com você. Estou pronta para voltar novamente. E para me encontrar, estou nas redes sociais aí, Tchuli, estou médio. Eu tinha melhorado, né, Rafa, mas piorei de novo. Mas vou melhorar outra vez. Não precisa, a gente tá, olha, não precisa, tá tranquilo. Essas redes sociais, olha, é até bom, viu, essa coisa meio, faz homeopática, assim, com calma, uma vez ou outra, tá bom. Esses dias eu vi o Twitter, tava horroroso. Mas, assim, tô com umas fotinhas ali no Instagram, tô lá, @Tchuli, e cenas de cinema, é o meu site. Então, tô por aí. Me acessem, me leiam. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom, muito obrigado. Queria agradecer também aqui o Alan, né, que mais uma vez esteve aqui. O Alan daqui a pouco com seu podcast próprio, das melhores Spotifys e Google Podcasts da vida. O Alan tá sendo picado pelo bichinho do podcast. Então, Alan, muito obrigado. E também, deixa aí, redes sociais, tem a sua coluna aqui dentro do Cinemação também. Então, como que as pessoas fazem para te acompanhar? Obrigado, Rafa. Olha, do que depender de mim para montar um podcast, vai ficar parado, porque eu tô com vários projetos. É uma coisa que não vai acontecer, é aumentar um outro projeto. Mas, por favor, me chame mais uma vez aqui pro Cinemação, podcast que eu amo. Obrigado pelo convite de novo, Rafa. Obrigado, Cecília, Wesley. Prazer trocar essa ideia com vocês aqui sobre, de fato, o maior filme de todos os tempos. Eu não faço negativa essa afirmação, porque eu concordo plenamente. Então, obrigado mesmo. Me chame mais vezes. Pode me encontrar no Cinemação, com a minha coluna lá, pelo menos 2 vezes por mês tem um texto novo, crítico, artigo, enfim, depende, 3 vezes, enfim. Especialmente no Instagram e no Twitter, que é Alan Alves Eu, tudo junto, né? Então, Alan com L só e no final, Alan Alves Eu. Instagram, Twitter eu sou um pouco mais ativo do que Instagram. Boa. Então, eu tô lá. E tenho a minha newsletter, que chama Não Seja Útil, uma newsletter a favor da mediocridade, em que eu debato temas aleatórios e, obviamente, como o nome mesmo diz, medíocres. Então, sem grandes compromissos, nada muito elaborado assim, não, mas é mais uma ideia, um ensaio aleatório sobre temas do cotidiano, ou nem tantos assim. Em vez de outro, falo sobre cinema também no newsletter. E tem uma newsletter que tá parada. Eu acabei de lembrar que da última vez que eu vim aqui para falar sobre o Eduardo Coutinho, eu falei que eu tinha uma newsletter parada que chama Crítica Inútil. Ela continua parada, só informo que ela está parada. Mas em breve, vem aí. É que nem eu, então. Tamo junto. É que fica criando aquela expectativa, entendeu? Daí as pessoas já vão se inscrevendo. Uma hora vai sair, aí tá lá, entendeu? Mas se inscrevam, vem aí. Minha promessa é essa, vem aí. Em algum momento, vem aí. É isso, obrigado, muito bom, muito bom. Obrigado você. E temos aqui, né, tivemos a estreia do Wesley. Wesley, muito obrigado também pelo seu tempo aqui com a gente, por, né, dividir um pouco dessa sua paixão por esse filme, que é realmente encantador e assim, você foi essencial pra gente conseguir colocar esse podcast de pé. Então, muito obrigado. Espero também ter você aqui ao longo do tempo aí, que você volte mais vezes e deixa também seus meios de contato, onde que as pessoas te leem, te acompanham e tudo mais. Eu realmente que agradeço, tá? Foi realmente muito divertido minha estreia, minha desvirginização pública aqui no podcast. Adorei conhecer o Alan, adorei conhecer a Cecília. Cecília muito jovem, o Alan muito psicanalítico. Então, saí daqui muito mais inteligente, muito mais emocionado depois de toda essa experiência, de relembrar meu filme favorito, que é um filme que tem uma relação muito pessoal. Na verdade, é parte técnico, tá? Então, Cidadão Kane, o Memórias do Subdesenvolvimento, do Tomás Gutierrez, e o Mal dos Trópicos, do Abstract Pong Zetacum. São os meus 3 grandes filmes da vida, cada um deles, o último que eu vejo geralmente é meu favorito e tal, mas o Cidadão Kane é muito pessoal, inclusive porque existe, eu acho que o destino, se existir um destino em algum lugar, ele tá sempre me arrastando para esse filme, porque na universidade, como eu falei, minha primeira formação é em radialismo, e quem trabalha com radialismo tem que estudar o Orson Welles como radialista por causa da Guerra dos Mundos, né, que é aquela transmissão que ele fez em 39 e tal, que parou os Estados Unidos, que ele fez uma apresentação da narrativa da Guerra dos Mundos como se fosse uma apresentação ao vivo, um programa ao vivo, sem ter avisado, né? E as pessoas ficaram apavoradas, se mataram. E tem um texto que a gente lê na faculdade chamado The Welles
All Wells, de H.G. Wells a Orson Welles. E era um seminário em grupo, e esse texto caiu na minha mão, e meu nome é Wesley, e o professor brincou, Sebastião, o nome dele. Nunca vou esquecer. Olha, Wesley. É de Wells a Wesley. Então, essa brincadeira nomenclatural fez com que o filme ficasse na minha vida desde o começo, para assim, sempre. Então, é isso. Amo esse filme, muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Pode me convidar, que eu gostei da experiência e tal. Foi divertido, foi picado pelo bichinho, como diz tu. Que bom. Pra eu ser encontrado, eu ao contrário do Alain e da Cecília, eu sou obsessivo, então eu escrevo compulsivamente o tempo inteiro, publicando em até lugar. Escrevo em 3 veículos diferentes, tá? Eu escrevo no Anabnerd, que é o que foi anunciado aqui, que foi o que me permitiu ser encontrado pela Bárbara. No Anabnerd eu escrevo as pautas que chegam, então é um texto mais para iniciantes, cinema, tal, que já conhecem. Eu tenho um blog pessoal, Críticas no Cinema Nu, no Blogspot ainda, eu sou boomer, né, como eu disse, e aí eu já faço análise mais com spoiler, mais um pouco mais aprimoradas, e também escrevo numa coluna para não cinéfilos, num jornal português, que é um jornal da comunidade científica em língua portuguesa, em língua lusófona, chamado A Pátria, apatria.org, em que é um jornal marxista, né, então eu faço, na verdade, introduções de alguns filmes para um público marxista, para a comunidade científica lusófona, e a minha volta foi justamente com um texto sobre Cidadão Kane, que é sobre aquela coisa da declaração de princípios, né, que ele enquadra, ele moldura no jornal, e à medida que vai envelhecendo, vai invertendo. Tomara que isso não aconteça comigo, porque infelizmente acontece com todos nós, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que os princípios da juventude terminam sendo deturpados ou contaminados por outros desejos e tal. Na internet, nas redes sociais, eu uso o Pseudon Kane 3, que eu falei, desde a época do Fotolog, desde que a internet surgiu, desde que eu descobri a internet, eu sempre tive interesse pelo Pseudon Kane, e como eu falei, eu sou o Pseudon Kane 3, porque o 1 e o 2 foram cancelados no Fotolog, porque como eu trabalho com pesquisa com pornografia e tal, eles sempre bloqueavam dentro dessa censura. Tá. Mas eu sou muito mais de Facebook. Eu acho que como o Facebook tem uma permissão muito maior para texto, e eu gosto de textos grandes, mais densos, mais confessionais, adoro contar minhas histórias pessoais, então eu uso muito mais o Facebook, Wesley Pereira de Castro, que é meu nome completo, mas no Instagram, no Twitter, nos demais redes, Pseudon Kane 3, sendo que o meu Twitter é mais 18, tá, gente? Então às vezes tem umas imagens meio pesadas, então só entre sabendo que foi avisado. Muito bom. É isso. Muito bom, caraca, olha aí, é isso aí, que demais, muito obrigado novamente. Lembrando você, se você gostou desse episódio e você quiser ajudar, né, na discussão, mandando sua crítica, análise, pergunta e tudo mais, você pode mandar seu comentário nas nossas redes sociais, @cinemação, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Pode mandar também nas minhas próprias redes sociais, Rafa Arinelli, você vai me encontrar lá e a gente pode trocar uma ideia. E além disso, lembre-se de seguir o Cinemação no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar no post ou na descrição desse podcast, e fica o convite aí para você vir fazer parte dessa nossa turma aí, que tem um grupo do WhatsApp, que a gente troca muita ideia lá, tem também o Telegram, então fica esse convite. O podcast Cinemação 558 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.